Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, sexta-feira, com notícias e informações do São Paulo. E nesta sexta-feira o São Paulo soltou um boletim médico dos jogadores atualizando a lista de 11 atletas que estão lesionados no nosso elenco atual. E o Crespo ontem na coletiva, totalmente desgastado, cansado com esse momento do São Paulo. Nós torcedores temos esse sentimento, né, de mais uma temporada jogada no lixo, mais uma temporada pífia do São Paulo e acompanhando o que a diretoria vem fazendo ultimamente com o nosso clube, né? O São Paulo vai enfrentar o Mirassol, próxima partida, e a gente não sabe se o São Paulo vai ser capaz de vencer o Mirassol, que hoje está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo de antigamente, quando entrava em campo, a gente sabia que iria ganhar, só não sabia de quanto. E hoje a gente não sabe nem se a gente consegue empatar com o Mirassol, olhando a nossa realidade atual. Então é muito triste o que fizeram com o São Paulo, muito triste. Hoje o elenco treinou de novo e eu vi algumas publicações aí do São Paulo e torcedores bastante revoltados, né, questionando o time, questionando a diretoria. E com razão, né, pessoal, porque o negócio tá bem estranho no São Paulo de fato, né? E o Crespo ontem na coletiva, ele acabou falando sobre que coisas... tem muita surpresa constante no São Paulo, mais ou menos assim. A gente vai repercutir essa fala aqui com vocês. Então, o nosso treinador, acompanhando isso diariamente, cara, ele fica cansado. E ontem na coletiva, se você assistiu e se você ainda não viu, eu vou separar na tela final aqui que vai aparecer nesse vídeo, no final dele. Eu fiz lá no Teclas Esportes. O Crespo ele estava totalmente assim, desolado, para baixo, né? E foi até questionado algo com ele na coletiva sobre a evolução da equipe e tal, né? A produção do time, se dá para melhorar, né? E ele meio que falou que mais ou menos assim, o São Paulo é isso aí que vocês estão vendo, mais ou menos assim, né? Então, cara, é triste, a culpa é da diretoria. E até separei aqui para vocês um número da gestão Casares no Campeonato Brasileiro em jogos fora de casa. Aí você vai ter um parâmetro para entender que o que está acontecendo hoje no São Paulo, no campeonato, na competição, não é à toa. Isso é normal da gestão Casares. Olha só, desde quando ele assumiu o São Paulo como presidente, 95 jogos disputados, 19 vitórias apenas fora de casa, 34 empates, 42 derrotas, 88 gols marcados e 121 gols sofridos. Se você ver, o São Paulo está negativo, né? Com menos 33 aí de saldo. Aproveitamento de 31,92%. Então, esse é o São Paulo no Campeonato Brasileiro por Júlio Casares. Ele teve 5 anos para tentar mudar mais ou menos esse perfil, né? Melhorar esses números e tá pouco se importando. Essa é a realidade. Pessoal, sobe o like aí pra gente que ajuda demais. Nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês, porque ultimamente está bastante difícil, tá? São muitas coisas que surgem ruins do São Paulo. Hoje vamos repercutir aqui o boletim médico e tem muita coisa que surge também para iludir vocês, né? De SAF, de investidor, de empresa que vai aparecer injetando grana no São Paulo para acabar com as dívidas. Rapaziada, isso, pelo que já vimos até do Marinax, né? Até da época do grego, lembra? Dos árabes, no caso. Lembra da história dos árabes há 2, 3 anos atrás? E até hoje estamos esperando o árabe aqui no São Paulo? Então, sinceramente, não dá para querer esse papinho. Pessoal, e referente ao Crespo, o que ele disse na coletiva, olha só esse detalhe, eu quero a sua participação aqui no vídeo. Qual que é o seu sentimento e a sua interpretação referente a essa fala do treinador do São Paulo? Abre aspas. As surpresas aqui são constantes. Não tenho o privilégio, como outros, de pensar daqui a 2 dias, nem 1 mês, 2 meses, 1 dia.
porque aqui acontecem coisas inacreditáveis todos os dias, fecha aspas. Uma declaração do Hernan Crespo, né, que vivencia o São Paulo, está lá todos os dias e acompanha o que acontece. Então tem muita coisa que ele não fala, que fala que é a questão da diretoria se posicionar. Ontem ele até falou, né? Pô, essa semana o presidente deu coletiva. É só perguntar para ele, não para mim. Mais ou menos assim o que ele quis dizer, né? Ele tá certo, cara. Ele tá certo. Então o sentimento que eu tenho olhando a coletiva de ontem do Crespo, eu não tinha essa sensação antes, tá? Isso foi depois da coletiva. Que o Crespo, né, quando ele chegou no São Paulo, chegou com aquela fome, né, mano? De viver intensamente o São Paulo, vivenciar noites de Libertadores no Morumbi e tal. Ele agora, cara, ele aparenta cansaço. Essa é a realidade. Ele aparenta decepcionado. E coloca talvez até em xeque a continuidade dele no São Paulo no próximo ano. Sinceramente, olhando o Crespo de ontem, gera essa dúvida hoje para mim, tá? Quero saber de vocês, então tá aberto aqui o espaço dos comentários. Deixa a sua opinião, o que você entende sobre isso que ele quis dizer, tá? Então ontem na coletiva, nitidamente, se você não viu, assista depois, mano. Cara, ele mostra sinais de insatisfação no clube. Essa é a realidade. Então vamos aguardar o que vai acontecer para o próximo ano e tal. Internamente ninguém fala nada. Ele está descontente de fato com a questão aí de lesões no São Paulo que vem aumentando. Daí o São Paulo, informação de bastidor, é de que vai tentar melhorar isso, tá? Mas, cara, melhorar essas coisas, rapaziada, é só demitindo profissionais, né? Que não é o caso que acontece no São Paulo hoje. Para você ver a questão lá do Dr. Gelol, que foi muito pressionado por parte da torcida, quando ele era médico do São Paulo, que aparecia ali nos jogos, né, entrava no campo e tal, tiraram ele dessa função e colocaram em outra, não mandaram embora. Então, o São Paulo ele tem esse apego com profissionais, infelizmente, né? Então, cara, se o Crespo tá cansado, irmão, imagina a gente que tá há tanto tempo acompanhando, 5 anos dessa gestão Casares, né? Tirando as outras gestões, né? Falando somente do Casares. Se ele está cansado nesse retorno ao São Paulo, imagine a gente. Mas quero só a sua opinião, comenta aqui embaixo, tá? E sobre o Rigoni, um parênteses aqui rapidinho para vocês, né? Que tem a questão de renovação com o São Paulo ainda e restam 9 jogos para ele, tendo que entrar. Aliás, restam 10 jogos na temporada para o São Paulo concluir, né? Ele precisa desses 10 jogos entrar em campo pelo menos 9 por 45 minutos. Ontem, quando ele entrou em campo, ele não atingiu essa marca. Então ontem é praticamente como se ele não tivesse entrado em campo. Então o Rigoni ele vai ter 10 jogos para entrar em 9, para poder ter o seu vínculo renovado com o São Paulo. Olhando esses números, eu acho que ele não vai bater não. Mas eu não duvido da diretoria que se apega muito ao jogador, querer depois, né, renovar com o cara e tal, né? Dar mais uma chance para o Rigoni. Eu não duvido que isso possa acontecer se tratando da gestão de Júlio Casares. Pessoal, vamos para a nota aqui do São Paulo, o boletim médico, que agora vai virar meio que rotina isso no São Paulo, né? Vou colocar aqui para vocês a arte que o São Paulo fez, boletim médico e tal, colocando a data ali. E é a segunda vez que o São Paulo faz isso, né? Depois de uma notícia de transparência aí do Casares e tal, depois que o negócio começou a apertar, ele achou necessário ser transparente, né? Aqui sobre o Caleri, né, mano? Eu não vou falar sobre o Caleri, nem do Rian, que a gente já sabe, o André Silva também. O Luan, ele teve uma lesão no músculo adutor, né? Isso foi no dia 21 de setembro. O volante ainda segue tratamento clínico e realiza programa de exercícios de fortalecimento. Então, Caleri, Rian, André Silva é aquele mesmo papinho que a gente conhece. O Tolói, vamos lá, vamos ver se teve alguma evolução no Tolói. Com uma lesão na região posterior da coxa, no dia 29 de setembro, o zagueiro segue assintomático, com boa evolução e realiza trabalhos com bola e de corrida em alta intensidade no gramado com os fisioterapeutas do São Paulo. Vamos ver o Oscar. Com uma lesão muscular na panturrilha esquerda,
diagnosticada com exames de imagem. Isso foi em treino do São Paulo, né? Que ele acabou sofrendo isso, né? Realizados no último final de semana e complementados na segunda-feira, o meia segue tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Então, as notas do São Paulo, até o momento, né? Dá só uma satisfação e ainda não coloca prazo de retorno dos atletas, né? Não colocam. Sobre o Cedric, pessoal, com uma fratura no primeiro dedo do pé direito, o lateral direito realiza tratamento clínico e trabalho de manutenção para o condicionamento físico. A liberação para os trabalhos no gramado depende da evolução do quadro de dor. Então, o Cedric está fora do jogo contra o Mirassol, não vai jogar, tá? Enzo Dias, com dores na região do quadril, o lateral esquerdo realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Nesta sexta, Enzo fez um trabalho no gramado sob a supervisão da fisioterapia. Em caso de boa evolução, pode reforçar a equipe no próximo duelo contra o Mirassol no domingo. Então, aqui no caso do Enzo, eles estão dando uma possibilidade de retorno na próxima partida. Aqui o Leandro, com dores no joelho, o goleiro, né? Realizou tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Já o Dineno, o atacante que viajou com a delegação para Porto Alegre, relatou dores, ele chegou a viajar para a partida, né? Relatou dores no joelho direito antes da partida contra o Grêmio, razão pela qual foi cortado do duelo. No retorno a São Paulo, o atacante realizou o tratamento clínico para alívio do quadro, então está sentindo dores ali o Dineno. Já o Wendel, que entrou em campo, ficou ali cerca de 8 minutos, o São Paulo soltou a informação. Substituído na partida contra o Grêmio, no primeiro tempo, o lateral Wendel retornou para São Paulo com bota imobilizadora e nesta manhã foi submetido a exame de ressonância magnética, que diagnosticou uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. O jogador iniciou o processo de recuperação. Então a questão do Wendel, pessoal, informações, tá? De que ele só voltará a jogar no próximo ano, então tá fora da temporada. Sinceramente, meus amigos, olha, é difícil de entender essas lesões do São Paulo, né? É cada tipo de lesão assim absurda que você só vê aqui. E esse argumento de gramado, que é diferente, o clima, essas coisas todas, né? Que o Casares acabou justificando na coletiva que ele fez essa semana. Sinceramente, cara, não tem como você cair nesse papo olhando o histórico de lesões no São Paulo hoje, tá? Porque é algo fora do normal. E isso não é só essa temporada. Se fosse algo do acaso, pô, mano, só foi esse ano, beleza, mas não é. E ainda mais quando o São Paulo tem jogadores com mais de 30 anos ali, a grande parte dos atletas com esse perfil de idade. E a tendência, se você não tem um trabalho sendo bem feito no departamento médico, ali no refis e tal, na recuperação de atletas, a tendência é você ter esses atletas sendo lesionados com mais frequência. O próprio Wendel não tinha histórico de lesão, o Oscar, o Lucas também não tinha. Esses caras não tinham histórico de lesão. E no São Paulo, cara, qualquer atleta que chega aqui já começa a ter histórico de lesão. É impressionante. Então, sim, tem muita coisa errada no São Paulo. E os caras tentam maquiar, principalmente o senhor Júlio Casares, que é uma vergonha como presidente do São Paulo. Mas enfim, pessoal, não vou estender muito assunto hoje com vocês. Essa é a realidade atual do São Paulo, né, mano? É a realidade. Infelizmente, a gente não sabe se vai ganhar do Mirassol. Infelizmente, a gente não pode contar com os atletas. O próprio Lucas, né, que voltou aí, né, dizem que está recuperado. Mas se você vê o futebol que o Lucas joga, não parece de um jogador recuperado, irmão. Parece que o Lucas está entrando só para dizer que ele está ali. Porque ele é -1. E eu prefiro nem ver o Lucas em campo. Desse jeito que ele está jogando, prefiro nem ver, irmão. Prefiro nem ver. Mas enfim, dizem que ele ainda está sem confiança, né? Sem confiança está o torcedor, vendo esse futebol patético do São Paulo ultimamente. Bom, esse é o vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Tamo junto.